Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Nesta noite, aproveitando o Dia dos Pais, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito de uma história bíblica, a história de mais um rei do reino de Judá. A história de um rei por nome Manassés, um homem que foi filho de um grande pai, foi filho de um dos homens mais extraordinários da história, mas um homem que não foi um bom pai. E nós vamos ler a respeito dessa história no segundo livro de Crônicas, no capítulo 33. Se você puder abrir a sua Bíblia, segundo Crônicas 33, nós faremos uma leitura do verso 1 ao verso 20. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal diante do Senhor, conforme as abominações dos povos que o Senhor havia expulsado da presença dos israelitas, pois voltou a construir os altares das colinas que seu pai Ezequias tinha destruído, e levantou altares aos Baalins, e fez postes ídolos, e adorou e serviu a todo o exército do céu. Também construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: o meu nome estará em Jerusalém eternamente. Construiu altares a todo o exército do céu, nos 2 pátios do templo do Senhor. Também ofereceu seus filhos como sacrifício, no vale do filho de Inom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e instituiu adivinhos e feiticeiros. Fez muita maldade diante do Senhor para o provocar a ira. Ele também colocou a imagem esculpida do ídolo que tinha feito no templo de Deus, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, eu porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham o cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, toda a lei, os estatutos e as normas dados por intermédio de Moisés. Manassés levou Judá e os moradores de Jerusalém a se desviarem tanto que eles fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído da presença dos israelitas. O Senhor advertiu Manassés e o seu povo, mas eles não deram ouvidos. Então o Senhor enviou os comandantes do exército do rei da Síria contra eles, os quais prenderam Manassés com ganchos e correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele suplicou ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus de seus pais. Quando ele orou, Deus foi favorável e atendeu-lhe a súplica, e o levou de volta a Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Depois disso, ele construiu um muro do lado de fora da cidade de Davi, a oeste de Gion, no vale, até a entrada da porta dos peixes, e o fez passar ao redor de Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais do exército em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou os deuses estrangeiros e o ídolo do templo do Senhor, como também todos os altares que tinha construído no monte do templo do Senhor e em Jerusalém, e os jogou para fora da cidade. Também reformou o altar do Senhor e ofereceu sacrifícios de ofertas pacíficas e de ações de graças sobre ele. E ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel.
Porém, o povo ainda sacrificava nos altares das colinas, mas somente ao Senhor seu Deus. Os demais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, estão nas crônicas dos reis de Israel. A sua oração, como Deus foi favorável para com ele, todo o seu pecado e a sua transgressão, os lugares onde construiu altos e pôs os postes ídolos e as imagens esculpidas, antes de ter se humilhado, também estão escritos nas crônicas dos videntes. Manassés descansou com seus pais e o sepultaram em sua propriedade, e seu filho Amon reinou em seu lugar. Meus irmãos, nós estamos diante da história, a história da vida do quarto rei de Judá, Manassés. É esse o nome desse homem. Esse homem, por nome Manassés, ele começou a reinar, a governar em sua nação com 12 anos de idade. E reinou em Jerusalém por 55 anos. Ele era filho de Ezequias. Ezequias fora um dos melhores reis do Antigo Testamento. Manassés nasceu 3 anos depois do rei Ezequias ter sido curado de uma grave enfermidade, quando Deus lhe prometeu dar mais 15 anos de vida. 3 anos depois dessa cura de Ezequias, Ezequias tem esse filho, o qual coloca o nome de Manassés. Manassés foi um presente de Deus, por isso Ezequias colocou este nome, Manassés, cujo significado é esqueço. Provavelmente Ezequias tinha em mente o sofrimento e a doença da qual ele estava prestes a morrer, quando o profeta Isaías lhe procurou e disse: põe em ordem a tua casa, porque estás doente e vai morrer. Não sabemos que tipo de enfermidade, mas por certo uma enfermidade que de fato era grave. Trouxe sofrimento a Ezequias. Ezequias vira-se para o canto e ora e pede a Deus por mais um tempo de vida, e aprove ao Senhor conceder-lhe mais 15 anos. 3 anos depois dele ser curado, ele tem um filho e coloca o nome nesse filho, Esqueço. Esqueço aquele sofrimento. E agora tenho esse presente de Deus. O capítulo 33 de Crônicas, que nós acabamos de ler, ele narra para a gente em 20 versículos a história deste homem, Manassés, cujo significado é esqueço. Se você não lembrar de muita coisa nesta noite, mas ao sair daqui, não se esqueça de Manassés, esqueço. Esse é o significado dessa palavra. E é interessante olhar para esse capítulo 33 de Crônicas, porque nós poderíamos chamar, de acordo com o que pudemos ler, poderíamos chamar Manassés de o filho pródigo do Antigo Testamento. E nesta noite eu quero olhar com os irmãos para essa passagem das Escrituras, observando algumas cenas na história da vida deste homem por nome Manassés. Cada cena dessa história de 20 versos que acabamos de ler tem muitas lições a nos ensinar. E a primeira cena que veremos nesta história nos mostra, primeiramente, os privilégios de Manassés. Meus irmãos, Manassés foi uma pessoa extremamente privilegiada. Privilegiada. A Bíblia nos diz que ele era filho de um pai, um homem temente a Deus. Ele era filho do rei Ezequias. Manassés, ele cresceu ouvindo a palavra de Deus da boca do seu pai Ezequias. Você que é pai aqui nesta noite, o que o seu filho tem ouvido da sua boca a respeito da palavra de Deus?
Essa é uma pergunta para a nossa reflexão enquanto pai nesta noite. Manassés cresceu num lar onde Deus era conhecido e era amado pelos seus pais. O seu pai, Ezequias, ele promoveu uma grande reforma espiritual em sua nação, depois de um desastrado reinado do seu avô Acás. Ezequias, o pai de Manassés, ele limpou a casa do Senhor. Ezequias foi alguém que se tornou conhecido em todos os tempos pela sua confiança em Deus. Não houve, diz a Bíblia, ninguém, nem antes e nem depois de Ezequias, alguém que confiasse tanto em Deus como este homem. Ezequias, por certo, ensinou Manassés sobre os mandamentos do Senhor. Por certo, Ezequias criou seu filho segundo as leis do Senhor. Manassés cresceu ouvindo as histórias do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Manassés teve o privilégio de conhecer a Deus através da sua família. Manassés teve o privilégio de conhecer a fé de Abraão. Manassés viveu em companhia do seu pai durante os seus 12 anos de vida. E durante todo esse período, certamente ele ouviu as muitas histórias que narravam a intervenção de Deus em favor do seu povo. Com certeza Manassés sabia que o seu nascimento era fruto de um milagre, uma cura que o seu pai tivera quando estava doente. E Deus o curou e concedeu-lhe mais alguns anos de vida. Ele sabia da intervenção de Deus quando Senaqueribe veio invadir Jerusalém. Conversamos sobre isso semana passada. E o anjo do Senhor matou 185 mil soldados assírios. Ele conhecia a vida piedosa do seu pai. Conhecia também todas as bênçãos que o povo de Israel recebia de Deus por causa da fidelidade do seu pai Ezequias. Manassés teve exemplo dentro de casa. Manassés teve um bom modelo dentro de casa, de pai, de homem. Mas a fé dos pais não é a garantia de que os filhos seguirão esse mesmo caminho. A história de Manassés nos ensina que verdadeiramente o ser humano ele não é um produto do meio. Ao passo que Ezequias nasceu num ambiente perverso e decidiu viver de modo diferente, o filho de Ezequias faz exatamente o inverso. Ele nasce num berço de pessoas tementes a Deus e decide simplesmente ignorar isso e não considerar esse privilégio. Ele teve uma boa formação familiar, principalmente no aspecto religioso, e isso é um privilégio. A Bíblia também nos diz que Manassés assumiu o trono muito jovem. Quem lembra com quantos anos? 12 anos. Quem aqui tem 12 anos? Acena com a mão assim, algum filho de 12 anos? Algum adolescente de 12 anos? Ficam às vezes um pouco meio tímido. Tem um aqui, né? De 3 vezes 12, é isso? 3 dúzia. Mas, meus irmãos, pense bem, 12 anos. 12 anos. Foi essa a idade que Manassés tinha quando assumiu o trono. Se tornou rei, começou a reinar. Ele nasceu num berço de ouro, assumiu o trono de um reino com 12 anos de idade. Esse moço só teve privilégios na vida. Ele teve fartura de oportunidades, mas ele desperdiçou todas as coisas boas que Deus lhe deu desde cedo. Agora, sabe uma outra consideração sobre os privilégios desse moço? Manassés teve o reinado mais longo na história da nação de Israel. Ele reinou quantos anos? Quem lembra? 55 anos. Ele teve muito tempo para conhecer a Deus, para andar com Deus e para fazer o que era certo.
Ele governou 55 anos em Jerusalém. Meus irmãos, 55 anos, mais de meio século. Nem Davi, um homem segundo o coração de Deus, reinou por tanto tempo. Davi foi rei apenas 40 anos, comparando com os 55 de Manassés. Veja que ao falarmos de Manassés, nós estamos falando de alguém que teve tempo suficientemente para viver e viver de forma marcante. No entanto, apesar de ter sido o rei com maior tempo de governo, ele fez o que era mal perante o Senhor. Ele entupiu Jerusalém e o templo de Jerusalém de idolatria e se prostrou em altares de estranhos deuses, provocando o Senhor a ira. Privilégio ter nascido num lar temente a Deus. Privilégio de começar uma carreira como rei tão jovem. Privilégio de ter sido o rei com mais tempo de governo. Privilégio de ter sido advertido por Deus quando estava pisando na bola, quando estava cometendo seus primeiros erros mais graves. Diz o verso 10 que o Senhor advertiu Manassés. Deus não o deixou errar sem advertência. Deus o alertou. Deus o chamou a atenção. Deus quis corrigi-lo. O Senhor enviou profetas, homens de Deus, com uma mensagem para alertá-lo, mas ele não quis ouvir a voz de Deus. Ele não quis dar ouvidos. Ele endureceu o seu coração. Ele tapou os ouvidos à palavra de Deus e à voz da sua própria consciência. Veja quantos privilégios Manassés teve. Pais tementes a Deus, nasceu em berço de ouro, viveu 67 anos, teve um longo reinado. Contudo, ele ignorou todos os privilégios que teve. Em algum momento da vida, em algum momento ele se esfriou na fé, ele abandonou o Senhor e decidiu viver segundo a sua própria vontade. Meus irmãos, o que nós temos feito com os privilégios que Deus tem nos dado? O que você tem feito com os privilégios que o Senhor tem dado a você? Talvez enquanto eu tenha narrado um pouco sobre a vida de Manassés, você tenha pensado assim consigo mesmo. Naquela expressão popular, dito com os seus botões, falado consigo mesmo. Ah, se eu tivesse as oportunidades que Manassés teve, eu jamais perderia tais oportunidades. Ah, se eu tivesse sido uma pessoa com tantos privilégios como este homem. Ah, se eu tivesse nascido num berço de ouro. Ah, se eu tivesse nascido num lar temente a Deus. Mas, irmãos, será que nós não temos, porventura, tido alguns privilégios e temos, quem sabe, os ignorado? Você nasceu num lar cristão, num lar crente, que privilégio. Que privilégio, meus irmãos, ter um pai e uma mãe crente. É um privilégio. Que bênção é ter uma avó, um avô tementes a Deus. Isso é privilégio. Você tem uma esposa crente? Que privilégio. Que privilégio ser casado com uma mulher de Deus, uma mulher sábia que edifica a sua casa, não sendo tola que a derruba com as próprias mãos. Você tem um esposo crente? Que maravilha! Que privilégio incrível! Você tem um homem temente a Deus dentro de casa. Você tem um homem que é um sacerdote de Deus dentro do seu lar. Isso é um privilégio. Ao invés de ter um pinguço, ao invés de ter alguém que não acrescenta em nada, você tem um homem de Deus. Você tem filhos crentes? Que privilégio. Que privilégio ter os filhos na presença do Senhor. Que privilégio estarmos aqui nesta noite sabendo que os nossos filhos estão aqui ou está em alguma salinha por aí assistindo algum culto.
Que privilégio saber que eles estão aqui, que não estão nesta hora em alguma night da vida. Saber que eles não estão agora em alguma danceteria, buscando algum divertimento fora da presença do Senhor. Que privilégio. Você tem amigos crentes? Que privilégio, meu amigo, você ter amigos crentes. Ah, você não teve a oportunidade de crescer num lar cristão, mas você ainda é um privilegiado. Você tem o privilégio de estar aqui nesta noite, ouvindo a palavra de Deus, e esse é um privilégio sem medida. Você pode ouvir a palavra de Deus hoje, agora, sim, amém? Você pode ouvir essa pregação. É um privilégio poder sentar e ouvir alguém falando em nome de Deus, sim ou não? É um privilégio. Você tem uma Bíblia? Que privilégio. Você sabia que nem todos têm uma Bíblia? Você sabia que a Bíblia não está traduzida para todos os idiomas que se tem conhecimento? Mas você tem uma Bíblia traduzida para o seu idioma, para a nossa língua portuguesa. Isso é um privilégio. E todos os dias você pode abrir a sua Bíblia no quarto, na sala, na varanda, no quintal, e ali ler a palavra de Deus e ouvir Deus falando com você. Meus irmãos, isso é um grande privilégio. Você tem uma igreja para ir, para cultuar a Deus? Que privilégio você tem? Muitos gostariam de ter esse privilégio e não têm. Você pode fazer uma refeição hoje? Sim. Quantos aqui fizeram uma refeição hoje, pelo menos? Todos. Por certo, fizemos mais de uma. Meus irmãos, que privilégio a gente tem de ir à padaria pela manhã e, com alguns trocados, comprar alguns pães e poder, assim, saciar a nossa fome pela manhã. E depois aproxima a hora do almoço e você pode preparar aquele banquete. Alguns aqui eu sei que fizeram isso hoje, em homenagem ao Dia dos Pais. Que privilégio a gente poder fazer uma refeição, depois à tarde mais uma refeição. Isso é privilégio. Quantas pessoas não puderam fazer isso? Ao sair daqui você tem uma casa para ir, uma cama para dormir? Sim, isso é privilégio. Que grande privilégio você tem, porque só no Brasil, 101 mil moradores de rua estão nesta noite sem uma casa e sem uma cama para se deitar. Privilégio. Você está vivo agora? Sim, está? Está respirando? Isso é privilégio. Meus irmãos, que privilégio estarmos vivos ainda. Porque hoje nada menos do que 146 mil pessoas morreram. E você não estava nessa lista. A cada 1 segundo, 2 pessoas morrem. Mas nós estamos aqui vivos, respirando. Que privilégio. Manassés ignorou todos os privilégios que teve. E você? O que você tem feito com os privilégios que Deus tem lhe dado? A primeira cena é essa, os privilégios de Manassés que foram ignorados por este homem. A segunda cena dessa história nos aponta os erros de Manassés. Nesta segunda cena, a Bíblia descreve os pecados de Manassés de maneira detalhada. Certamente que ele, Manassés, sabia muito bem o quanto aquilo que praticou eram coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Mas passo a passo, Manassés foi se distanciando dos caminhos do Senhor, e há uma progressão nesse distanciamento conforme o próprio texto nos mostra. Manassés começou promovendo em seu tempo um chamado liberalismo. Diz o verso 2 que ele fez o que era mal diante do Senhor, conforme as abominações dos povos que o Senhor havia expulsado da presença dos israelitas.
pois voltou a construir os altares das colinas que seu pai Ezequias tinha destruído, e levantou altares aos deuses chamados Baalins, e fez alguns postes ídolos, e adorou e serviu a todo o exército do céu, as estrelas, ao sol, à lua. Ele disse o seguinte: olha, meu pai não entendeu que esta cultura dessa terra que Deus nos deu, a cultura desse povo não é uma cultura tão má, e nós não precisamos ir contra essa cultura, nós podemos nos adaptarmos. Quando o povo de Deus no passado tinha conquistado aquele território, a ordem de Deus era que destruísse tudo que havia naquela terra referente à idolatria. Mas algumas coisas sobraram, alguns altares ainda ficaram sem ser destruídos. E agora o que temos aqui é um homem que está decidido a trazer de volta a cultura daquela terra, porque não a considerava tão ruim. E ele quer trazer de volta um Deus que era adorado naquela terra, um Deus chamado Baal, que era considerado pelos habitantes anteriores àquele lugar como o Deus do trovão e da chuva, que trazia prosperidade para a terra. E agora Manassés, ele começa a adorar esses deuses do passado. Depois ele traz de volta também uma deusa chamada Azera, a deusa da fertilidade. Ele começa a trazer de volta, a ressuscitar toda a cultura que havia naquela terra antes deles a possuírem. E ele assimilou com a religião de Israel a fé monoteísta no Deus único e verdadeiro. Ele associou a astrologia, a mitologia, e esse Manassés ele liberou geral. Ele foi abraçando os costumes dos povos que moravam ali antes deles chegarem. E com isso foi só se distanciando da presença do Senhor. O versículo 9 diz que ele levou todo o povo a pecar junto com ele. Ele promoveu o pecado. Ele incentivou o pecado. Ele fez propaganda do pecado. Ele foi talvez na televisão que tinha a maior audiência da época e disse: olha, eu pago para ser colocado aqui os meus valores, aquilo que eu entendo que é o certo, e eu quero que transmita para esse povo tais ideias, e eu quero que se venda para esse povo uma ideologia, eu quero que esse povo me obedeça, eu quero que esse povo viva de acordo com aquilo que eu acho que é o certo. E então, o que começou com uma liberalidade, agora se agravou mais ainda quando o verso 4 diz que Manassés, ele manda construir algumas imagens esculpidas de ídolos, e ele tem a coragem de entrar no templo de Jerusalém e dizer: eu quero essa imagem aqui, eu quero esse outro Deus aqui, e a partir de agora nós vamos aqui nesse templo, não vamos adorar apenas a Deus. Por certo, ele não fez isso de uma noite para o dia. Eu acredito que ele não convocou para uma assembleia e, olha, vamos mudar hoje, agora, a partir de agora vai ser diferente. Mas sorrateiramente ele foi trazendo as suas ideias, aquilo que ele passou a acreditar e foi introduzindo no templo de Jerusalém. Até que o templo de Jerusalém se tornou num lugar satânico, num lugar onde demônios eram adorados. Manassés profanou a casa do Senhor. Ele fez pior do que o seu avô Acás, que chegou a fechar o templo. Ele introduziu ídolos abomináveis dentro do templo. Ele profanou a casa do Senhor. Ele insultou a santidade de Deus. Manassés trouxe para o culto elementos que não glorificavam a Deus. Ele não tratou o culto a Deus com a devida santidade. Ele não considerou que o culto a Deus deve ser exclusivamente a Deus. E Manassés, perceba que é uma ladeira abaixo, ele se torna um feiticeiro. Diz o verso 6 que ele chega ao absurdo de, num dos seus sacrifícios de feitiçaria,
aos demônios, ele oferece os seus filhos em sacrifício. Ele pratica feitiçaria, adivinhação e magia, instituiu adivinhos e feiticeiros. Manassés chegou a esse ponto de oferecer os seus filhos em sacrifício a Satanás. Esse homem gostava das necromantes, passou a consultar os mortos, se tornou espírita, ia em busca de pai de santo. Manassés era apaixonado por magia, adivinhação e feitiçarias. Ele provocou o Senhor a ira ao desobedecer a palavra de Deus, de Deuteronômio capítulo 18, que diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer as abominações daqueles povos. Não haverá contigo quem sacrifique o filho ou a filha no fogo, nem adivinho, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois o Senhor detesta todo aquele que faz essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os expulsa de diante de ti. Serás perfeito para com o Senhor teu Deus, porque as nações que vais conquistar ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor teu Deus não te permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim, do meio de ti, dentre teus irmãos, a ele ouvirás. Feitiçaria, espiritismo, astrologia, consulta aos mortos, magias. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Toda vez que você lê na Bíblia sobre essas coisas, você vai ver que há a repugnância da parte de Deus. Deus detesta essas coisas. Por quê? Talvez alguém esteja perguntando. Porque tais práticas estão associadas aos demônios, ao satanismo, ao diabo. A Bíblia diz que Manassés, além de se tornar um feiticeiro, ele derramou muito sangue inocente. Segundo Reis 21:16, narrando essa mesma história, diz: Manassés também derramou tanto sangue inocente, que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Ele matou seus próprios filhos, mas ele também matou filhos de outras pessoas. Flávio Joséfo, um importante historiador judeu, diz que todos os dias se sacrificavam naquele tempo pessoas em Jerusalém, a mando de Manassés. Esse homem era um homem mau, truculento, assassino, sanguinário. Registros dos judeus indicam que ele mandou serrar ao meio o profeta Isaías, provavelmente por pregar contra o seu pecado. Diz o verso 6 que ele fez muita maldade diante do Senhor para o provocar a ira. Manassés fez jus ao seu nome a respeito do seu relacionamento com Deus. Ele se esqueceu do Senhor. E o que vemos no verso 11 é o resultado de alguém que ignorou os privilégios que teve e se rebelou contra a vontade do Senhor. Diz o verso 11, então o Senhor enviou os comandantes do exército do rei da Síria contra eles, os quais prenderam Manassés com ganchos e correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Manassés foi preso. Quem não escuta a voz da palavra de Deus, escuta a voz da vara do Senhor. Quem não atende à voz do amor é arrastado pela dor. Os oficiais da Assíria o prenderam, colocaram uma argola no seu nariz, como se faziam com os bois bravos. Amarraram seus pés com correntes e atou as suas mãos. E diante de todo o povo, ele foi levado para a masmorra da Babilônia. Ele foi arrancado do trono de Jerusalém e foi levado como um bicho, preso por correntes e jogado numa prisão.
Ele foi jogado na terra, numa solitária, um lugar onde estava cheio de excremento e de urina, vivendo entre ratos. E onde estava o seu poder? Onde estava o seu dinheiro? Onde estava o seu prestígio, os seus amigos? Onde estavam os seus poderes? Os poderes das trevas que ele tanto invocou. E as bênçãos que ele invocou de Baal, de Azera, de Moloque, a quem ofereceu em sacrifício seus filhos. De repente, o mundo de Manassés caiu. E esse homem está jogado numa masmorra na Babilônia, sendo humilhado, desceu ao fundo do poço. Ele foi levado exatamente para a Babilônia, o centro da feitiçaria do mundo de sua época. Os ídolos da Babilônia que ele começou a adorar, nada puderam fazer por ele. Meus irmãos, o pecado nunca compensa. Quem zomba do pecado é louco. O homem será apanhado pelas próprias cordas do seu pecado. Manassés ficou cativo, algemado, angustiado. Quem não escuta a palavra de Deus, escuta a vara do Senhor. O que a Bíblia nos ensina é que nossas decisões, elas têm consequências, e muitas vezes consequências eternas. Deixe-me te falar uma coisa, o homem pode viver uma vida toda sem se importar com Deus, e sem se importar se está vivendo ou não em pecado. Pode ser que aqui nesse mundo, ele aparentemente esteja se dando muito bem, esteja indo de vento em popa, mas haverá um dia em que ele haverá de prestar conta de toda a sua vida. Haverá um dia que ele comparecerá diante do tribunal de Deus, e é melhor, enquanto é tempo, nos afastarmos do pecado e nos aproximarmos do Senhor, porque afastar-se do Senhor é o pior negócio do mundo. Manassés escolheu viver de modo contrário à vontade de Deus e teve que pagar as consequências de sua escolha. A terceira e última cena, ela é muito comovente nessa história, porque ela nos faz ver a nova vida de Manassés. Observamos os privilégios, os erros, e essa cena final, ela nos põe diante de uma nova pessoa. Os versos 12 a 20 apontam um final feliz para essa história. E aqui eu gostaria de considerar algumas coisas, primeiramente a manifestação da graça de Deus. Meus irmãos, quando lemos essa história, dá vontade da gente dizer, olha, bem feito. Os assírios vieram tarde. Esse homem deveria morrer na masmorra. Ele deve pagar por todas as suas atrocidades. Esse homem matou os seus próprios filhos num altar sendo erguido a Satanás. Este homem se envolveu só com gente errada e com coisa errada. Ele que se dane, que se lasque. Mas a Bíblia nos mostra algo muito importante nesse texto. Nos mostra que Deus é rico em perdoar. Nos mostra que Deus tem prazer na misericórdia. Nos mostra que não há causa perdida para Deus. Nos mostra que Deus ama todas as pessoas. E não existe ninguém que não possa ser alcançado pela graça de Deus. O pior dos pecadores, a pior pessoa desse mundo, ela pode se converter ao Senhor e ser uma nova criatura. Esse texto nos mostra a graça do Senhor se manifestando. Mediante, obviamente, um coração arrependido. Manassés se arrependeu. Só há um caminho de volta, e esse caminho de volta é o arrependimento. Arrependimento, em todo o contexto bíblico, seja do Velho ou do Novo Testamento, significa dar meia volta. Você está indo para uma direção, arrependimento é você entender que está andando para o lado errado e começar a andar agora para o lado certo. Dar meia volta é estar arrependido. Esse é o caminho de volta.
Meus irmãos, nós não sabemos o que aconteceu naquela masmorra, não sabemos se alguém voltou a pregar a palavra de Deus para Manassés, ou se ele apenas se lembrou de tudo o que os profetas que ele tanto perseguiu lhe falaram. O que sabemos é que ele se arrependeu. E a conversão começa exatamente com o arrependimento, com a tristeza pelo pecado, com a consciência de que temos feito o que é mal perante o Senhor, com a consciência de que a nossa vida não está certa. Deus nos deu uma capacidade incrível de raciocinar e pensar. Ele colocou dentro de nós uma lei moral. Ninguém comete um pecado sem a consciência do pecado, exceto pessoas que não tenham a sua saúde mental. Qualquer pessoa que tira a vida de alguém, que adultera, que prostitui, que faz isso ou aquilo, se tem a sua saúde mental, há aqui dentro de nós uma consciência moral que Deus nos deu. E o arrependimento, ele consiste exatamente nessa consciência e mudança de direção. Reconhecer que sou um pecador. Reconhecer que se não for pela graça de Deus, eu estarei distante do Senhor. Manassés muito se humilhou perante o Senhor. Ele caiu em si, ele reconheceu o seu erro, ele não se justificou, ele não arrumou desculpas, nem endureceu o seu coração. Ele se curvou, se humilhou, se arrependeu. E Manassés fez uma oração. A Bíblia não registra para a gente a oração que Manassés fez. Ele que vivera toda a sua vida invocando os mortos, invocando demônios, invocando Satanás, adorando os ídolos. Agora, na hora do aperto, ele ora ao Deus do céu que atende o seu clamor. Clame por Deus, grite por socorro, porque ainda há esperança para sua alma. E Manassés foi salvo. Quando Manassés voltou-se para Deus, o Senhor voltou-se para ele. O Senhor restaurou a vida dele, restaurou o reino dele, restaurou a sua alma. Manassés então reconheceu que o Senhor é Deus. Deus o aceitou, Deus o restaurou, Deus o levantou. Por isso que ele é o filho pródigo do Antigo Testamento. E Manassés viveu uma nova vida. Deus age de modo que os assírios o libertam e ele retorna para Jerusalém. E lá vem um homem mudado, totalmente transformado, uma nova criatura. E Manassés deu provas de uma nova vida. Ele volta para Jerusalém e a primeira coisa que ele vai fazer é uma faxina no templo. E manda arrancar todos os deuses, Baal, Azera, Moloque, e manda queimar isso tudo. E ele restaura o altar no templo de Jerusalém. E ele agora, como rei, ele faz um decreto. Só o Senhor é Deus. Só a Ele nós devemos adorar. Ele tirou toda a sujeira de sua vida e tirou toda a sujeira do templo, da casa do Senhor. Ele começou a buscar a Deus novamente. Ele se voltou para Deus de todo o seu coração. Ele foi convertido a Deus e passou a consagrar-se a Deus e conduziu a sua nação a voltar-se para o Senhor. Queria pedir a você que, se você puder, abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Essa mensagem nos propõe uma profunda reflexão. Como você tem lidado com os privilégios que Deus tem dado a você? Como você tem lidado com os privilégios que Deus tem dado a você? Privilégios de conhecer a Deus, privilégios de amar a Deus, privilégios de falar com Deus todos os dias,
privilégio de poder ouvir a Deus todos os dias, privilégio de poder cultuar a Deus junto com outros irmãos, privilégio, e tantos privilégios mais. Como você tem lidado com esses privilégios? Valorizando-os, reconhecendo-os ou ignorando-os, desprezando-os? Meu irmão, minha irmã, o quanto você está vivendo nos caminhos do Senhor hoje? Será que você tem andado de acordo com a vontade de Deus e tem procurado descobrir qual a vontade dele para a sua vida? Ou será que esse tem sido um assunto que não tem feito parte das suas prioridades? Será que você tem se afastado do Senhor e está precisando voltar? Volte para o Senhor nesta noite. O Senhor está de braços abertos esperando por você. Não deixe que o pecado destrua a sua vida e te afaste de Deus. Volte. Reconcilie-se com Deus. Hoje, agora, enquanto há tempo. Faça como este homem. O pecado levou este homem da mesma maneira que levou aquele filho pródigo para o chiqueiro, levou este homem para uma masmorra como prisioneiro. O pecado é assim, sempre aprisiona, escraviza num vício, escraviza num hábito errado, escraviza levando a pessoa a viver por valores errados, escraviza a pessoa cativamente. O pecado faz isso. Mas nesta noite Deus dá uma oportunidade para que nos voltemos para o Senhor. Eu não sei como essa mensagem alcança o seu coração hoje, mas quem sabe você está um pouco distante dos caminhos do Senhor. Quem sabe em algum momento da caminhada você parou de seguir, parou de buscar, se afastou da palavra, se afastou da vida de oração, se afastou da igreja. Quem sabe você foi criado na igreja, num lar cristão, mas depois a vida tomou outros direcionamentos e você nem se deu conta. Mas nesta noite o Senhor está te chamando de volta para a presença dEle. Alguém deseja nesta noite: eu quero me reconciliar com o Senhor hoje, ou eu já tenho feito isso, mas eu gostaria de nesta noite marcar a minha decisão. Eu gostaria de convidar, se alguém deseja nesta noite: eu quero me reconciliar, voltando-me para o Senhor. Eu gostaria de convidá-lo a ficar em pé onde você está. Você não precisa dizer nada, você não precisa demonstrar nada a mim, mas ao Senhor. Mas eu gostaria de ajudar você orando pela sua vida. Quem sabe você que andou distante dos caminhos do Senhor por tanto tempo, nesta noite está entendendo que Ele está te chamando de volta. E você, quem sabe, já começou até a dar alguns passos em direção ao Senhor, mas já começou a enfrentar algumas batalhas, algumas dificuldades. Eu gostaria de ajudá-lo orando pela sua vida nesta noite. Alguém deseja hoje: eu quero voltar para mais perto do Senhor. Você pode ficar em pé onde você está, e eu quero orar por você, intercedendo a Deus por você. Existe alguém, quem sabe um senhor, uma senhora, um pai, uma mãe, um filho: eu estou distante, mas eu quero voltar. Essa é uma noite que Deus está nos concedendo a oportunidade para isso. Voltar. Foi isso que Manassés fez, e é isso que
precisamos fazer toda vez que nos distanciamos. Alguém mais deseja fazer isso? Tomar essa decisão: eu quero voltar para mais perto. Mas alguém deseja marcar essa noite? Eu já tenho feito isso, pastor. Eu já estou voltando, mas eu gostaria de hoje marcar esse momento de volta. Deus deseja muito nos abraçar, deseja muito nos receber de volta. Alguém mais deseja fazer isso hoje? É tempo para isso. E eu quero nesta hora convidar os irmãos a louvarmos ao Senhor, cantarmos nessa hora uma canção que diz: perdão e graça. Esse é um momento para isso, para perdão e graça. Eu convido você a sair do seu lugar e estar aqui junto comigo para a gente orar depois de cantarmos. Sobre mim, perdão e graça.
preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Senhor, nós te agradecemos porque pela tua graça, nesta noite o Senhor falou aos nossos corações, nos advertindo, nos alertando, ó Deus, a respeito da nossa grande responsabilidade que temos quanto aos privilégios que o Senhor tem nos dado. Nesta noite nós tivemos o grande privilégio de ouvirmos a tua palavra ser pregada aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de vermos, ó Pai, nesta noite, vidas que se entregam ao Senhor, que se voltam ao Senhor. Cuida da Fabiana a cada momento, a cada dia que o Senhor possa estar conduzindo a sua vida. Pai, eu quero te pedir por todos nós que aqui estamos também. Pai, nós não somos em nada diferente de Manassés. Não fosse a tua graça ter nos alcançado, nós também teríamos virado as costas para o Senhor como aquele homem. Mas, Pai, pela tua infinita misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, nós temos tido o privilégio a cada dia de sermos resgatados pelo Senhor. Tem sido quase que o exercício diário. Quando menos percebemos, a gente se afasta um pouquinho, o Senhor nos traz de volta. Ó Deus, nós queremos viver cada dia mais e mais junto ao Senhor, perto de Ti, e que a cada momento que estivermos nos esfriando, estivermos querendo desanimar, estivermos, ó Pai, querendo dar um tempo, porque às vezes até isso queremos fazer, que o Senhor possa nos trazer de volta, que a gente venha, Pai, pelo amor, para não termos que vir pela dor. Nesta noite eu te louvo, Pai, porque a tua palavra foi entregue e ela foi clara e objetiva. Ninguém, Senhor, sairá daqui nesta noite e no dia do juízo final, se perder, jamais poderá dizer: eu não tive o privilégio de ser alertado, eu não tive o privilégio de ser advertido. A tua palavra nos confrontou nesta noite. Nós estamos saindo daqui preocupados com a nossa vida, porque não podemos seguir os caminhos de Manassés. Nós precisamos a cada dia, Pai, buscarmos viver na tua presença, jamais nos afastarmos. A tua palavra, ela não nos traz em muitos momentos conforto, mas nos traz o desconforto de olhar para a nossa vida e ver que ainda não somos quem nós precisamos ser e ainda não estamos aonde nós devemos estar, que é no centro da tua vontade. Mas, Pai, faz chover perdão e graça sobre nós e que ao sairmos daqui hoje possamos voltar para casa ansiosos cada dia mais e mais, para vivermos cheios do Senhor, da tua presença em nós e estarmos sempre mais e mais junto de Ti, mais perto de Ti. Pai, se alguém porventura hoje não tomou ainda esta decisão de voltar-se para o Senhor, ainda não fez esse momento marcante de entrega, que possa fazer isso hoje ainda. Se não fez agora, que faça antes de deitar-se para dormir, porque, Pai, a qualquer momento a nossa vida pode chegar ao final e nós precisamos partir desse mundo com a certeza de que entregamos-nos ao Senhor. Dê-nos uma semana de paz, uma semana de bênção e até o nosso próximo encontro com os nossos irmãos aqui. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.